Casamento é uma união de modo voluntário entre duas pessoas e sancionada de acordo com a lei, dando origem a uma família. A cerimônia pode ser civil ou religiosa, celebrando assim a ação do casamento. A palavra casamento deriva do termo casar, verbo que vem de casa. No antigo sistema patriarcal, os pais casavam os filhos, uma vez que os pais tinham que ceder uma parte de sua propriedade, casas e terras, para o sustento e moradia da nova família. A cerimônia de casamento nasceu na Roma Antiga, incluindo o ritual da noiva se vestir especialmente para a cerimônia, o que se tornaria uma tradição. Foi igualmente em Roma que aconteceram as primeiras uniões de direito e a liberdade da mulher casar por sua livre vontade. Esse ramo movimenta bilhões de reais ao ano e só no Brasil são feitos, em média, 1 milhão de casamentos anualmente. Entretanto, durante a pandemia, estima-se que 300 mil cerimônias foram canceladas, segundo dados do IBGE. Entretanto, a pandemia do novo coronavírus fez com que a população adotasse novas medidas para evitar a disseminação da doença. O isolamento social, que deu início no mês de março, ainda não tem data para encerrar. Com isso, todos os eventos que geram aglomerações tiveram de ser cancelados ou transferidos para uma nova data, prejudicando diretamente a bilionária indústria de casamentos. Muitos casais foram prejudicados, como a designer Luana Nascimento e o seu noivo, Leonardo Denner. No começo disso tudo, né, quando a pandemia de fato foi instaurada e os comércios foram fechando, os trabalhos, o pessoal, a galera ficando de home office, foi em março, então eu estava ainda muito confiante de que as coisas fossem melhorar até junho. Meu casamento estava marcado para o final de junho, era quase julho, então eu pensei, bom, acho que vai ser de boa, vai rolar. Só que foi chegando abril, né, meados de abril, e a gente foi vendo que a situação estava cada vez piorando e não melhorando, não estava nem estabilizando. Parecia estar só no começo de uma subida enorme. Então, bateu um desespero, óbvio. Acredito que todas as noivas passaram pelo mesmo processo que eu, essas noivas desse período, né. Daí a gente resolveu conversar com pessoas que a gente achava de confiança, e que nesse momento seriam mais racionais do que nós dois, que estávamos totalmente ligados emocionalmente no casamento, né? Daí essas pessoas com quem eu conversei, com quem o Léo conversou, falaram com a gente, nos aconselharam, falaram que de fato era melhor alterar logo a data, pegar, já tipo, marcar uma nova data, né? Porque a gente não sabia como ficariam essa questão de datas. Então a gente resolveu mudar a data mesmo, tirar de junho, do final de junho, foi no final de abril. E foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas eu coloquei muito como uma... Não é uma decisão, sabe? Eu não tinha escolha. A gente está agora em junho e eu não tinha escolha, não ia rolar mesmo o casamento. Então, não foi uma coisa... Eu não tinha dois caminhos a seguir. Eu só tinha um, que era mudar a data. E era aceitar isso. Então, de fato, a gente mudou no final de abril. A pandemia também fez com que as instituições religiosas se adaptassem às novas regras do distanciamento social, como, por exemplo, o uso de máscaras e a aplicação do álcool em gel. Foi assim que a primeira Igreja Batista em São João de Meriti conseguiu dar continuidade às cerimônias. Com relação às medidas sanitárias, nós estipulamos que as cerimônias não deveriam ter um número maior de 10 pessoas, todos deveriam usar máscaras, nós colocamos inúmeros dispensers com álcool gel, também mantivemos a distância de segurança e as janelas do santuário ficaram abertas, o ar-condicionado desligado, e somente lá, no momento da cerimônia, no momento das núpcias, da bênção nupcial propriamente dito, é que
Quando eles chegaram no altar, nós retiramos as máscaras, ficamos distantes uns dos outros e demos a bênção e a parte da aliança, a cerimônia da aliança, e assim então foi simples, rápido, e encerramos a cerimônia de casamento. Não tivemos nenhum casamento cancelado, portanto não tivemos nenhum tipo de prejuízo financeiro. Mas o que muitos casais não sabem é que eles estão resguardados dentro da lei caso tenham enfrentado algum problema na hora de cancelar os serviços contratados para as festas e cerimônias que aconteceriam durante a quarentena. Se existe alguma lei que resguarde os casais que tinham cerimônias e foram canceladas ou remarcadas nesse período. Como a gente pode definir isso, né? O que a gente tem vivido é o que o direito civil classicamente chama de casos de força maior. Nos contratos há uma previsão que casos fortuitos ou casos de força maior, que são aqueles que a gente pode até prever, mas não pode evitá-los, não pode dimensionar o seu alcance, como é o caso de uma pandemia de alcance mundial, esses casos eles isentam algumas questões dos contratos, né? Então talvez o pagamento de multas, indenizações por causa dos casos de força maior, eles estariam suspensos. Um cartório na Barra da Tijuca encontrou uma solução para conseguir reduzir os impactos da crise causada pelo novo coronavírus, através da criação de um delivery e drive-thru, para que os noivos pudessem assinar o registro de união estável. A procura foi tanta que o número de registros aumentou cerca de 55% em relação ao ano passado. Quando começou a ter o início da pandemia, o movimento aqui no cartório diminuiu sensivelmente, né? E a gente começou a pensar em como poderíamos sair e resolver os problemas dos nossos clientes, como a gente poderia solucionar isso. Então, a nossa tabeliã substituta, Michele Novaes Freitas, ela teve a ideia de fazer o drive-thru, né? Então, a gente começou com a união estável e isso se estendeu também para outros atos, né? Então, a gente começou a fazer a divulgação, que a pessoa poderia vir ao cartório, não sairia do carro e faria o atendimento necessário. Né? Então a gente montou aquele esquema ali na frente e começou a vir uma demanda de união estável, né? Eu amo seus olhos castanhos, eu sei, parece estranho a frequência em que digo eu te amo. Mas repetindo sinais em sequência que a paixão verá consequência, um sorriso bobo,